Brasil, 31 de julho de 2022. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Comentários, Otávio Rosa. É evidente que a religião cristã, quer seja ela católica, protestante ou ortodoxa, é de fato um canal primário para que uma pessoa tenha o acesso ao Evangelho de Cristo, mas isso não pode ser mérito destas instituições, pelo contrário, o Evangelho de Cristo alcança quem de fato o Senhor o chama. Por isto que não cremos em batismo de crianças, pois como a palavra transformadora de Cristo possa ser ministrada a crianças? E como essas crianças poderão iniciar seu ministério? Contudo, já na fase adulta é totalmente diferente. Essa pessoa poderá ter o conhecimento e responsabilidade do seu chamado por Cristo. Quantos são os que por anos têm frequentado esses locais sem nunca ter tido a preocupação de aprender algo que não seja a crendice daquela instituição? De modo cego acreditam em tudo que a instituição lhe mandam fazer, praticam novenas, rezam terço, pagam promessas, fazem sacrifícios e dão tudo para aquela instituição. Tudo que é dito sobre a instituição passa a ser considerada mentiras. Acreditam que um convite para visitar sua instituição religiosa é evangelismo, assim como a distribuição de jornais e folhetos. Quando na realidade isto de modo algum está relacionado com Cristo Jesus, tais fatos operacionais não frutificam no reino dos céus. O fruto que o cristão pode dar em favor de Cristo, é por meio da evangelização eficaz, cheio do Espírito Santo, sem costumes e doutrinas de homens. O primeiro chamado credo, que nada mais é uma pré-oração, a Igreja Protestante lhe chama de confissão de fé, mas sua finalidade é de igual ao da Igreja Católica ou Ortodoxa. O segundo é o clero, que constitui em ter homens que nos representam diante de Cristo Jesus, quando na verdade não precisamos. O que precisamos é entrar para o nosso quarto e em segredo orarmos a Cristo, que está nos céus e em segredo nos responderá. O terceiro é o cânon, talvez sendo tu, um protestante, negará veemente que canoniza pessoas ou objetos, assim como os católicos o fazem. Mas o que são aquelas coisas distribuídas em correntes ou campanhas? Como águas supostamente do Rio Jordão, ou sal do Mar Morto, óleo ungido em Israel e tantas outras coisas, porventura não tem pela fé o mesmo significado das canonizações católicas? Ou o que diz da promoção de cargo de um pastor a reverendo ou apóstolo? Por acaso não se equipara ao papado ou patriarcalismo ortodoxo? Fato é que se não tivermos intimidade com a palavra de Cristo, ou seja, se uma pessoa se diz seguidora de Cristo, mas essa mesma pessoa não tem o hábito de ler a Bíblia, de estudar, de tirar um tempo para dedicar aos ensinamentos de Cristo, ela nunca deixará de ser uma religiosa, e sendo assim não tem intimidade e conhecimento de Cristo Jesus, pois são galhos que estão baseados na religião na qual pertence, e não em Cristo. Entretanto, se a mesma está com suas raízes profundamente em Cristo, a atuação do Espírito Santo na sua vida produz frutos que futuramente produzirá igualmente ou até mais do que ela. Essa árvore boa e frutífera será por Cristo Jesus limpa, ou seja, quando terminar o período de discipulado de uma pessoa, o Senhor pessoalmente te entregará uma outra pessoa para que possa continuar dando frutos. Por outro lado, aqueles religiosos que vivem convidando pessoas para visitar sua instituição religiosa será lançado no fogo, pois não produz frutos, não geram vidas, portanto não tem intimidade na obra de Cristo Jesus, e Ele mesmo sendo Deus, nosso Pai de amor, afastará estas pessoas dos seus escolhidos para que eles não estraguem os demais frutos na seara do Senhor. Pense nisto, o evangelista Filipe, aliás o único reconhecido pelo Senhor Jesus Cristo como evangelista, nunca esteve no país da Etiópia, contudo mesmo é reconhecido como o fundador da Igreja Ortodoxa na Etiópia, por ter sido ele o canal usado por Cristo Jesus para pregar o Evangelho de Cristo ao chefe dos eunucos daquele país, uma espécie de primeiro-ministro. Assim devemos ser, levar o Evangelho de Cristo para lugares que talvez presencialmente nunca estaremos lá. Precisamos de você para mantermos este canal. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz.